Aí nessa manhã eu pergunto novamente, qual é o seu mar morto? Qual é a área que nessa manhã nós vamos encerrar essa pregação e vamos dizer para Deus assim: Deus, eu não sei quais são os teus propósitos para a minha vida, não sei o que é a tua escolha, o que você quer fazer, o que o Senhor quer fazer, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para começar a ver a tua ação nas circunstâncias que estão acontecendo e não as circunstâncias em si. Porque muitas vezes nós adoramos as circunstâncias em si, não o Senhor, Deus soberano de todas as coisas, que está acima de todas as coisas. Olha para o versículo 1, por favor. No versículo 1 diz assim: depois disso o homem, me fez voltar à entrada do templo. Me fez voltar à entrada do templo, porque se você olhar o contexto, se você olhar os capítulos anteriores, ele vê o templo cheio da glória de Deus, ele vê Deus restaurando os utensílios que foram roubados, muitas coisas, Então este homem, ele está ali com Ezequiel mostrando algumas coisas, e aqui ele fez voltar à entrada do templo. E aí ele vê, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, Ele vai falar, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E é interessante que o profeta aqui, ele é conduzido ao átrio externo, E ali ele vê essas águas. No momento de escassez, ele vê um templo reestruturado. Ele vê o fim de todas as coisas, e não aquela passagem tortuosa de cativeiro, de humilhação e de dor. Ele não está focado na dor, ele está focado na finalidade última de todas as coisas, que é viver para a glória de Deus. E aí, amada, independente do que você está passando agora, eu vim bem de longe mesmo para dizer a você, a finalidade última da tua existência não é você ser feliz. A finalidade, muito pelo contrário, dá uma olhadinha para a humanidade agora. Nesse último centenário, o homem decidiu ser feliz, E aí procura ser feliz com coisas, atrás de tantas coisas, e é o tempo de mais insatisfação. É o tempo de mais infelicidade, vamos dizer assim. Não, a finalidade última da tua existência também não é Deus te servir. Como muitas vezes a gente canta nas nossas canções, como muitas vezes a gente fala nas nossas pregações, a finalidade última de você existir é viver para que o nome do Senhor seja glorificado. No trabalho, na academia, em casa, na maternidade, que é bela, é um serviço lindo. Em tudo isso, embora estejam tentando deturpar, a feminilidade cristã, a finalidade de você existir é você viver para a glória de Deus. É você passar na rua e alguém dizer assim: aquela mulher, ela tem a presença de Deus, ela é diferente. É Deus ser glorificado nas tuas vestimentas, nos teus pensamentos, nas tuas reações. Amém? E aí aqui, queridas, aqui tem algo muito lindo que eu gostaria de compartilhar com você. Eu não vou trabalhar Ezequiel 47 com figuras, certo? Com a forma como eu acho que é uma figura, mas eu vou trabalhar aqui o texto bíblico com o que ele me traz e com o que ele me diz. E aí aqui no versículo 1 está dizendo, na soleira do templo saía águas. E eu não tenho dimensão nem ideia do que seria isso que Ezequiel estava vendo. Águas. Talvez até parecia uma certa bagunça, sabe assim? Porque uma fonte, você já viu, ela sai assim organizada, ela vai se espalhando. E aí saíam águas. Eu queria que você abrisse rapidamente em Êxodo 30. Versículo do 17 ao 21. Eu vou lendo rápido para poder dar tempo, certo? Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poluais entre a tenda da congregação e o altar, e deixarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés,
quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isto lhes será por estatuto perpétuo. E aí eu gostaria também de dar uma olhadinha aqui em 2 Crônicas, você pode anotar aí, capítulo 4, versículo 6, esse é um versículo que diz assim: também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nela o que pertencia ao holocausto do mar. O mar, porém, era para os sacerdotes se lavarem. E é interessante que a gente vê que existia já um rito, né? Existia já uma ideia que denotava santidade ao Senhor, daqueles que iriam ministrar sobre, antes de entrar no átrio ali, passar pelo lavatório e se lavar as mãos, lavar os pés. E aí no versículo 2, do versículo 2 ao 6, a gente vai entender que aqui na visão, estes ritos, essas bacias, estes lavatórios, eles são substituídos agora por um rio. E aí eu queria que você fosse comigo para Apocalipse 22, versículo do 1 ao 5. E este rio, ele tinha potencial agora, não apenas de santificação, né, dos sacerdotes, mas esse rio, por onde ele passar, ele vai trazer vida. Por onde ele passar, ele vai trazer cura. Este rio, ele não alcança agora os ministros, ele alcança todo o povo de Deus. E a ideia aqui é que esse rio, ele tenha uma profundidade tão grande, eu vou falar sobre essa profundidade à noite, tão grande, que você vai ali, à medida que você vai entrando, que você vai passando, e não o rio te atravessa, mas você atravessa o rio, nessa medida, né, você percebe quão grande, quão largo, quão profundo é este rio. E aí Apocalipse 22, do 1 ao 5 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto. Olha esse paralelo dessa referência com aquela, certo? Eu não estou dizendo que é o mesmo rio, eu estou fazendo só um paralelo e mostrando na Bíblia Sagrada isso. Dando o seu fruto de mês em mês. E as suas folhas, né? As folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela entrará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, glória a Deus, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. E neste lugar também não tem mar morto. Aleluia, Deus. Porque tem a glória de Deus. Aleluia. Porque tem a presença de Deus. E nesse lugar também não tem choro, não tem dor. Esse lugar tem glória de Deus. Nós vamos precisar acender a luz, porque Ele iluminará. E aí eu vou usar um trechinho do louvor da igreja que diz: alumiará as nações. Amém. Glória a Deus. Tem algo muito tremendo aqui em Ezequiel 47. No versículo 6, Ezequiel, ele atravessou, né? Tinha um homem medindo. Ezequiel, ele foi atravessando de 1000 em 1000 côvados. Mas aí quando ele chega num lugar onde não dá mais para atravessar, e as águas precisam ser passadas a nado, quando ele chega neste lugar, eu digo que Deus gosta de brincar com o homem, com a inteligência do homem. E este homem diz assim: o que você vê? Ezequiel poderia responder: água. Porque com águas passando aqui nos meus lombos, eu preciso nadar, eu só vejo água. Talvez ele estivesse vendo também, né, a estrutura que existia naquelas águas, na profundidade daquelas águas.
Mas aí o homem pega Ezequiel e coloca novamente ali na entrada do templo e pergunta: olha só o que é que tem aqui. Versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou. Ele pergunta onde levar. Ele me levou e me tornou a trazer a margem do rio. E é interessante que Ezequiel estava naquele momento em profundidade, né, naquelas águas. E quando eles voltam novamente ali para a entrada do templo, no versículo 9, né, diz assim, versículo 8 diz assim: tendo eu voltado, eis que a margem do rio, 7, desculpa, havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Essas águas, por onde elas passarem, elas vão levar vida, árvores vão frutificar, terrenos que são inférteis, olhem para cá, irmã, daqui a pouco você conversa, terrenos que são inférteis terão vidas, terão produtividade, não haverá improdutividade onde essas águas passarem. Irmanaram, o que são essas águas? São as minhas orações, são o produto das minhas mãos, são as minhas intercessões, é o tempo que eu gasto de leitura com Deus? Não, essas águas são a presença de Deus, é a presença de Deus, é o conhecimento da presença de Deus, amém? É aquilo que Deus decidiu sobre a nossa vida de modo soberano. E aí onde essas águas passarem, e agora, o que você está vendo? E agora, filho do homem, o que é que você está vendo? Nossa, não tinha essas árvores aqui. Isso aqui era escasso, não tinha esses frutos aqui. Não tinha, olha a quantidade de peixes que estão produzindo. Aí, irmãos, eu queria que você corresse aqui comigo para o versículo 9 e 10, que vai falar do Mar Morto, certo? No versículo eu não vou ler, mas eu queria que você lesse aí. Versículo 9 e 10, é isso, irmão. O tempo que nós temos com Deus é isso, é Bíblia. É folhear a palavra de Deus. Nós não temos tempo mais para ser preguiçosas nesse sentido, amém? A gente tem que gastar algumas horas do nosso dia conhecendo o nosso Deus, porque eu vou viver eternamente com Ele, dizendo que Ele é santo, santo, santo. E a minha alma tem que desejar a presença de Deus. A minha alma tem que anelar a presença de Deus. Os irmãos que estão sendo discipulados pelas redes sociais vão sofrer algum aspecto, né? A gente estava falando sobre isso ontem, nesses próximos tempos que são sombrios, né? E aí existe aqui um Mar Morto. Esse rio que sai do templo, ele aflui, ele tem uma fluidez, ele tem um fluxo, e nada para esse fluxo. E aí esse rio vai parar, vai passar por um Mar Morto, que na verdade era um lago. Era um lago salgado, e que tinha, preste atenção, tinha o porquê de existir, porque esse sal ele era necessário, mas não havia vida nesse lago. Inclusive, se alguns passarinhos passassem, né, a química, as substâncias que subiam, que passavam, né, que subia ali, causava morte para esses passarinhos. Olha como isso é sério. Causava morte para esses passarinhos caíam e eles morriam. Era uma lagoa de sal tão carregada que ela produzia morte. Não tinha peixe, não tinha nada. E o que é que a referência diz? O que é que Ezequiel mais uma vez começa a ver no meio do nada? Haverão muitos peixes nesse Mar Morto. Haverão tantos peixes, haverá tantos peixes, que pescadores se reunirão do lado desse lago para pescar. E as redes, elas serão tão estendidas, e isso me faz lembrar de Pedro, né, Tiago e João, ali. As redes, elas serão tão estendidas que abarcarão muitos e muitos peixes. Agora eu fico imaginando que o povo naquela época, conhecendo aquela geografia, conhecendo aquele lago salgado, que não tinha vida, que nada frutificava nem ao redor, que a finalidade dele era só extrair o sal. Eu fico imaginando as pessoas rindo de Ezequiel
ao ouvirem isso. Eu fico imaginando ele dizendo assim, eu acho que esse homem, ele está alucinando, ele está delirando, ele está passando por algum problema psicológico. Eu acho que a Babilônia afetou o psicológico dele, né? Claro